Né, de acordo com Pércio Santos de Oliveira, Introdução à Sociologia, sobre cultura. E aí, por exemplo, é importante a gente pensar um pouquinho a respeito de cultura, mas eu gostaria de pegar uma carta, né? Opa, obrigado. Eu gostaria de pegar uma carta que foi dirigida ao governo de Virgínia, né? Porque o governo tinha sugerido a uma tribo que enviasse alguns dos seus jovens para estudar nas escolas dos brancos. E aí nisso os índios, né, o cacique, ele mandou uma carta dizendo o seguinte: nós estamos convencidos, portanto, de que os senhores desejam o nosso bem e agradecemos de todo o coração. Mas aqueles que são sábios reconhecem que diferentes nações têm concepções diferentes das coisas e, sendo assim, os senhores não ficarão ofendidos ao saber que a vossa ideia de educação não é a mesma que a nossa. Muitos dos nossos bravos guerreiros foram formados nas escolas do norte e aprenderam toda a vossa ciência. Mas quando eles voltaram para nós, eram maus corredores, ignorantes da vida da floresta e incapazes de suportar o frio e a fome. Não sabiam como caçar o veado, matar o inimigo ou construir uma cabana, e falavam a nossa língua muito mal. Eles eram, portanto, totalmente inúteis. Não serviam como guerreiros, como caçadores ou como conselheiros. Ficamos extremamente agradecidos pela vossa oferta e, embora não possamos aceitá-la, para mostrar a nossa gratidão, concordamos que os nobres senhores de Virgínia nos enviem algum de seus jovens e lhes ensinaremos tudo o que sabemos e faremos deles homens. Então, é claro que vocês vão fazer o resumo. Vocês sabem que a segunda avaliação é o resumo do livro sobre cultura do Laraia, né? Vocês sabem disso, né? Né, Leduína? Né, Júlio César? Então tá certo. E aí, nesse caso, vocês vão mastigar bastante o assunto, mas se nós pensarmos bem, digamos, eu ministrar uma aula, colocá-la no YouTube, ter o tripé para o celular, né? Comprar um celular que tenha câmera, digamos, aconselhar uma ovelha pelo WhatsApp, fazer a live de um culto, como no caso da igreja da Ana Paula, né, no Facebook. Se nós observarmos bem, isso tudo é cultura. Então, a gente está aqui batendo um papo, vocês, por exemplo, me zoando, isso é cultura, né? Então que nem eu estava no outro seminário, aí os alunos falaram assim: ah, pastor, o pessoal brinca assim contigo, mas quando o professor X está aqui não é assim não. Falei, mas tudo tá tranquilo, esquenta não. Aí nisso, né, é cultura, né? Então de repente o camarada olha para o professor e fala assim: não, deixa esse quieto. E aí diante de uma situação dessa, eu não sei se dá para perceber que tudo é cultura, né? O jeito da gente falar, se vestir, se comportar, os equipamentos que usa, como usa, a interferência que esses equipamentos fazem na nossa vida. Pegar uma coisa simples, a cultura de levantar do sofá, ir até a televisão, rodar o seletor. A cultura de agora continuar no sofá, mudar de canal, que é muito mais do que 5, 6 canais. Deu para entender? Aquela cultura de esquentar a barriga no fogão e esfriar no tanque. A cultura de já querer casar com uma máquina de lavar, né? A cultura, né? Eu pelo menos quando eu era criança, eu lembro da cena de quando as criancinhas do tamanho do meu filho faziam cocô, aí elas ficavam andando com aquele peso assim, aquele negócio pendurado na fralda, escuro, e a criança andando para lá e para cá, aí a mãe com a fralda na cabeça, ó fulano, né? Aí pegava a criança, ou então aquele cheiro de urina que inundava, né, a cama, aquela coisa todinha. Hoje não, né? Quando eu era criança eu via isso.
Eu vi. Ó, não, olha só, não sei as crianças que vocês viram, mas meninos, eu vi. Na minha infância, eu vi mãe com fralda na cabeça. Na minha infância, eu vi criança andando com um pedaço de bosta pendurado na fralda. Na minha infância, eu vi, por exemplo, criança, né, inundando a cama. Eu não vou dizer que eu já senti minha cama gelada quando eu era criança, entendeu? Até porque assim, senão vai parecer que vocês nunca passaram por isso de madrugada e só eu. Mas assim, o que acontece? Entende aí o que acontece? Eu lembro que os que tinham uma situação um pouquinho melhor, as crianças tinham a fralda plástica, que também não era lá essas coisas, embora fosse melhor. Então o que acontece? Era uma cultura. Hoje a gente vê a fralda cheia de gel, foi lá e trocou, resolveu a parada. Deu para entender? Então até a cultura mudou, porque antes a pessoa ia assim, mulher, troca lá o seu filho. Agora é mole, o cara vai lá, tirou o velcro, foi, pronto, tá, resolveu. Lenço umedecido, né? Então o que acontece? Na minha infância, era mais sofrida a vida das mães. E eu, por exemplo, eu não recrimino nas mães que tinham essa dificuldade, porque elas tinham 4, 5, 6. Hoje as mães têm 2. E tem a avó para ajudar. Na minha infância, as vós falavam assim, quem pariu Mateus que embale, né? Olha como é que a cultura muda. A cultura muda. E aí, diante dessa situação, né, hoje vó é mamãe com açúcar, não é mesmo? E, então, é diferente. Na minha infância, a vó batia em neto. Hoje, vó fala para a mãe, não bate no meu neto. É cultura. É cultura, entendeu? Oi. Ó, ele lembra da infância. Vai, conta aí. Na época dos militares. Deu piolhada em todo mundo. Não tinha isso na sua época. Tinha piolho na sua época? Na minha também. A metade era menino e a metade era menina. Mas se você chegasse lá, você não sabia quem era quem. Porque a minha tia raspava a cabeça de todo mundo. Só raspava. Ela falava que só curava se raspasse. Aí raspava tudo. Aí pegava aquele montão de cabelo e botava fogo. Não, legal era aquelas meninas na escola que tinha cabelão. Quando a menina chegava Joãozinho, aí a galera não perdoava, né? Mas, já lembramos um pouco, né, do nosso tempo. Só pra gente, quer dizer, do meu tempo, desculpa, aí do tempo do Cláudio, né? Por exemplo, é importante a gente verificar que assim, tudo que acontece, pegar uma coisa simples. Há um tempo. Oi. Cabelo ruim não pega piolho, cabelo negro. Não fala cabelo ruim, é cabelo duro. Deus criou, não pode ser ruim. Aí nesse caso, né? Uma outra situação, por exemplo, a gente cresceu o quê? Os super-heróis brancos, as princesas brancas, os modelos brancos, tudo era branco. Hoje, por exemplo, uma menina de cabelo duro, ela pode botar um black, um lacinho e tá tranquilo. E viu, tem que falar politicamente correto, porque um negro corrige um outro negro dizendo que não é duro, é crespo. Percebem que é cultura, é cultura. Antes, olha como é que é o negócio. Houve a cultura que a gente falava cabelo ruim, eu falei duro e fui corrigido pelo cabelo crespo. E, ó, tudo preto. Tudo preto. Olha como é que a cultura mudou. É étnico. Étnico? Afrodescendente? Tá complicado, né? Então, por exemplo, peraí, é liso ou alisado? Né? Então, o liso é a essência, o alisado é porque ele é passivo, né? Então, aí... Minha gente, olha só, me ajuda aí, porque quem estiver assistindo o vídeo vai falar assim, eu acessei para ver uma aula de sociologia, entendeu? Então o que acontece? Aí, diante disso, a respeito desse caso, né, a gente já tem uma noção clara de cultura, porque, observa bem, são 3 negros. E olha a concepção de cabelo, de textura de cabelo, como é que é diferente. Uma falou cabelo ruim, o outro falou cabelo duro, corrigindo a que falou cabelo ruim, né? E o outro falou cabelo crespo, corrigindo o que falou cabelo duro. Tá dando para entender? Étnico, né? Então,
Aí a gente olha para uma situação dessa, olha a mudança. Quando... Oi? Ah, é afrodescendente, eu não sou negro mais não. Aí nesse caso, o que acontece? Né? O gordo é obeso, né? O gordo é obeso, o velho é idoso e a favela é a comunidade. E aí nesse caso, fazer o quê? E aí, na minha infância, gênero era o quê? Feminino e masculino. Hoje eu ainda vou no Google para procurar quantos gêneros existem. E aí, nesse caso, eu não sei se dá para perceber assim, o que é cultura. Olha quanta coisa muda na vida da gente no simples contato com os equipamentos, né? Com a mídia, com as artes. Vou pegar uma coisa simples. Na minha infância, acho que é infância, adolescência, não sei, não lembro quando morreu o Tim Maia, mas eu lembro que ele tinha uma música que ele cantava junto com meu Deus, aquela Sandra de Sá, que na época era Sandra Sá, e aí nisso ele cantava vale o que quiser, só não vale dança homem com homem, nem mulher com mulher. O nome da música era Vale Tudo e só não vale homem com homem, mulher com mulher. Hoje, Tim Maia seria perseguido. Entendeu? Por exemplo, na minha infância, eu escuto a música de carnaval Olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? E aí, hoje, seria um negócio complicado. Eu cansei de escutar no programa do Chacrinha Maria Sapatão. De dia é Maria, de noite é João. E aí hoje é um negócio complicado. Tá dando para entender? Então eu não sei se dá para perceber que assim, sem definição nenhuma. Olha o que é cultura. Entendeu? E aí, pegando, né, a questão, né, de assim, na página 135, educar é transmitir aos indivíduos os valores, os conhecimentos, as técnicas, o modo de viver, enfim, a cultura de um grupo. E a definição que tem aqui é de que cultura é a vida total de um povo, é a herança social que o indivíduo adquire de seu grupo. E a gente, por exemplo, observa que a cultura compreende os artefatos, os bens, os processos técnicos, as ideias, hábitos e valores herdados. Outro dia eu estou na casa do meu pai e a esposa dele fala assim, não, porque Deus não castiga ninguém, né? Aí não. Aí depois que eu falei, peraí, eis que eu repreendo a todos quantos amam, sê pois zeloso e arrepende-te. Meu Deus, Deus castiga sim, mas a mentalidade que a gente tem do Deus legal tem afetado às vezes até a nossa pregação. É verdade. Por exemplo, meu irmão, Deus está pedindo para você. Deus não está pedindo nada, Ele é soberano. Entende? Eu lembro que uma vez, eu acho que eu deixei até um irmão triste. Ele tinha cantado uma música do Novo Som, né? Eu acho a música linda. Mas quando ele fala Jesus e o Pai, lado a lado estão te pedindo uma chance só para tentar te fazer feliz. Aí, gente, olha, eu pregando, eu falei, meu irmão Luciano, desculpa, mas Jesus e o Pai não estão lado a lado pedindo uma chance para tentar fazer ninguém feliz. Deus é soberano. É chato, porque de repente o irmão pode ficar até triste com o pastor, entendeu? Talvez eu não fizesse isso de púlpito, né? Mas assim, eu não fiz contra o irmão, eu fiz em favor da teologia. Mas lembra, igrejas são pessoas, né? E a gente estudou teologia, a gente não estudou psicologia, entendeu? Nem política, então aí vai, né? E aí diante dessa situação, né? Por exemplo, a cultura ela tem a ver com isso. Olha como é que as coisas mudam, né? Uma época, os cristãos brancos não tinham problema de ter escravos, né? Hoje é um negócio absurdo e inadmissível, né? E aí, seguindo, a aquisição e a perpetuação da cultura são um processo social. A cultura é também chamada de herança social, é aquilo que a gente vai passando, né? Então, digamos, nas sociedades em que não há escola, né, a educação, a cultura, perdão, se dá através da família. É aquilo que a gente chama de educação assistemática.
Então você passou aquela cultura no trato. Por exemplo, meu filho não sabe o que é controle remoto, mas quando ele pega o controle remoto, ele aponta para a televisão. Ele consegue alterar, ele não consegue mudar, assim, ele muda de canal, mas não porque ele quer, né? Porque ele depois ele fica gritando porque ele quer o canal que estava, mas ele apertou, né? Ou então tá dando vídeo, ele acelera o vídeo, ou ele vai para outro vídeo. Aí ele fica indignado porque ele não consegue perceber que foi ele que acabou com a alegria dele mesmo, né? Então, mas ele já sabe que é apertando o negócio. Aí eu falei com a minha esposa, Gisele, esse garoto tem que ver a gente orando, porque ele está prestando atenção na gente, está imitando. Eu percebo que assim, o moleque tem 1 ano e 4 meses e ele já está reproduzindo o comportamento da gente, entendeu? E aí, diante de uma situação dessa, estudando ele já vê, orando não. Então, às vezes, eu do nada, eu fico, papai do céu, abençoa o papai, abençoa a mamãe, abençoa a vovó, aí tal, aí eu falo, amém, aí ele ri para mim, entendeu? Então a gente já está mais ou menos assim, digamos, eu tenho o costume de abraçar a mãe dele, né? Desculpa de falar essa questão particular minha, né? Mas eu abraço minha esposa. E aí nisso, quando eu abraço a minha esposa, né? Ele começa a rir. Outro dia, tô eu na antessala do ortopedista, né? Ele viu, né? Uma criança, foi na direção da criança e abraçou. Eu falei assim, meu Deus, se eu estou ensinando meu filho a dar jab direto. Ele nunca deu um tapa em ninguém, mas podia dar. Entendeu? Ou seja, ele reproduziu. E aí eu falei, epa, peraí. Então, a cultura ela pode ser sistemática ou assistemática. É como, por exemplo, qual é a ideia que eu tenho? Quando eu era criança, minha mãe me deixava ir para a escola e antes de brincar, você vai fazer o dever de casa. Pronto. Eu não vou fazer isso com meu filho. Quando vier o dever de casa, eu vou estudar com ele. E se lá na frente, porque assim, quando ele tiver adulto, eu já estou velho, né? Então, talvez eu me matricule até na mesma faculdade, para estudar junto. Quero caminhar junto. Por quê? Porque eu não confio mais na escola. Se hoje está desse jeito, eu não sei como é que vai ser daqui a 15 anos. Tá dando para entender? Então, o que acontece? Mudou? Ah, então tá bom. Aí nesse caso, só que o presidente eleito de vocês, que vai ser meu presidente a partir de janeiro, né? O que acontece? Ele falou que ele não é a favor da reeleição, então só vai ficar 4 anos. Aí diante desse caso, e daqui a pouco, 4 anos, tudo pode mudar. Pode entrar o filho, como pode entrar o Sérgio. Ué, é monarquia? Aí nesse caso, né, diante dessa situação, né, não, o Sérgio Moro, ele disse que não tem intenção de palanque, não. Oi? Né? Aí nesse caso, né, por exemplo, é importante ter a ideia, né, da questão da educação. Enquanto, né, quando há escola, a educação é transmitida, né, inicialmente pela família, mas também por outros grupos sociais. Não sei se vocês lembram, quando o Adriano fez o resumo aqui, ele falou que ele morava numa situação em que ele vivia numa situação de risco, né? E o que ajudou o Adriano foi a prática esportiva e depois a convivência com a igreja. A prática esportiva tirou ele da cultura da favela e o convívio com a igreja colocou ele na cultura dos estudos. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, isso é importante para a gente pensar que ninguém é o que é por acaso. Lembra do que eu falei sobre por que a gente pensa no que pensa e como pensa? Entende? Não é só o que pensa, é porque pensa no que pensa e como pensa no que pensa, entendeu? E aí eu até sugeri vocês para procurarem sobre Kaspar House. Não sei se alguns de vocês procuraram, entendeu? Olha, é uma boa, hein? É uma boa, né? E aí eu vou ver se eu baixo o vídeo, um curtinho para passar para vocês aqui. E aí, diante disso tudo, a gente precisa tá atento. Deixa eu ver aqui. Dá para falar de identidade cultural porque a gente tem 4 minutos. Não, 2 minutos. 3 minutos. E aí nisso, a identidade cultural é o quê? É a cultura própria de um povo. O povo tem a sua própria identidade. Com a globalização, isso está mudando. De onde a gente tem o tal do K-pop, né? Que assim, o coreano está tendo uma cultura meio que americanizada e isso já está sendo exportado pro Brasil. Olha como é que é o negócio. É verdade, um grupo. Tá dando para entender? Então, aí a gente
por exemplo, tem a identidade do povo, né? Os indivíduos que compartilham a mesma cultura apresentam o que se chama de identidade cultural. Por exemplo, a gente tem uma aproximação identitária maior com os Estados Unidos do que com outros países. Quer ver uma coisa interessante? Thor é um super-herói, mas é um deus germânico. Ninguém tem dificuldade de assistir o desenho do Thor. Agora, se a gente fizesse o filme do Super Xangô, viu? Percebeu? Ele não falou nada, ele só fez Mas Thor é uma divindade. Só que a gente vê como se fosse um... Xangô é moreninho? Hã? É a divindade africana, Eu não sei se tem a ver, entendeu? Parece que a divindade loura, né, é super-herói, mas a divindade negra é Satanás. Então, entende como é que é o negócio? Então, não sei se dá para perceber que, assim, a identidade da gente está mais próxima da cultura da violência, da briga, da luta, nos filmes. Por exemplo, um filme europeu é um pouco mais chato pra gente, porque a gente não está acostumado. Tá dando para entender? Então, a gente tem que estar atento em relação a isso. E para a gente fechar, né, vamos falar sobre os aspectos materiais e não materiais da cultura. Por exemplo, a parte material é essa que a gente tem: o telefone, selfie e tal, e assim por diante. O não material, né, já está relacionado a normas, a religião. A gente tem, por exemplo, todo mundo acredita em Deus. Até quem não acredita em Deus, acredita em Deus, entendeu? Então, é um tipo de situação, né, que assim, por quê? Porque isso está entranhado. Se você chegar e falar hoje em dia, quem quer aceitar Jesus? Quase ninguém mais vai à frente, porque todo mundo diz que aceitou. Hoje em dia, quando eu faço apelo sobre vida eterna, sobre certeza de salvação, sobre seguir Jesus. Dificilmente eu falo aceitar Jesus, porque parece que aceitar Jesus hoje não é a mesma coisa da década de 70 e de 80. Agora, quando você fala certeza de salvação, está arriscado um membro da sua igreja levantar a mão lá na frente. Atingiu o objetivo. Quando você fala de vida eterna, atingiu o objetivo. Falar de seguir Jesus, atingiu o objetivo. Agora falou aceitar Jesus, o cara entende que é o seguinte: é só não ter bronca de Jesus. Fala de inferno. Depende da igreja, né? Então, aí nesse caso, né, a gente, por exemplo, gente, são 9h45, né? A gente vai falar sobre os elementos da cultura na próxima aula, né? E que a gente pare para pensar um pouquinho sobre por que a gente pensa no que pensa e por que a gente pensa como pensa. Será que quem não tem acesso a 4G pensa igual a gente? Será que quem tem acesso a 5G, será que pensa igual a gente? Será que quem ainda tira foto na máquina analógica pensa igual a gente? Será que, por exemplo, as pessoas, né, que usam CD player pensa igual quem usa, né, só o pendrive? Então, não sei se dá para perceber que tudo isso afeta o nosso jeito de pensar. Até mesmo quando alguém começa a ser chato, a gente entra em off, que é o que? Você desliga dali e se conecta com outro lugar. Então, gente, vão na paz e não pequem mais, tá bom? Mas se pecar, Deus perdoa. Eu não sei se outras pessoas vão perdoar vocês. Vai lá.